social. Então, a proposta da webinar de hoje é tratar sobre diversidade num dia muito importante, numa segunda-feira, 8 de março, no dia em que se comemora internacionalmente o Dia das Mulheres, e essa semana será uma semana muito rica de debates a respeito da inclusão de gênero e também da inclusão de diversidade. Eu, pessoalmente, tenho participado de muitos debates neste sentido. Estou muito feliz em poder trazer essa discussão também para a Abeólica, que, aliás, é um ambiente que se discute diversidade, que se discute inclusão. Nós temos apresentado resultados relevantes de trabalho a respeito de inclusão social por meio da própria energia eólica. Eu, pessoalmente, venho trazendo essa discussão. Então, para o nosso painel de hoje, nós estamos começando essa série de Abeólica Debate, nós vamos falar de diversidade e de inclusão nas nossas empresas, no setor de energia, no setor de energias renováveis. Então, vamos trazer para o debate a experiência que as nossas empresas estão vivendo, como que a Abeólica está também trazendo essa forma de discussão para os nossos associados e também a visão dos nossos parceiros. Nós temos como convidadas especiais hoje a Carla Primavera, superintendente de energia do BNDES, a Cláudia Abreu, presidente da 2W Energia, e a Érica Zoller, que já esteve conosco em outra discussão sobre diversidade no Brasil Wind Power, que é consultora de diversidade e cultura na empresa associada. Bom, eu gostaria de agradecer a disponibilidade das nossas painelistas e do desejo delas também de discutirem esse tema que é tão relevante para nós, como eu falei, num dia tão importante. Gostaria de agradecer a equipe da Abeólica pelo apoio, pela organização, principalmente na figura do Felipe. E a nossa ideia hoje é começar a discussão de diversidade, e é claro que nós vamos ter essa temática ao longo do ano, ela faz parte das nossas prioridades estratégicas. Nós estamos vendo os investimentos agora com muito mais clareza voltados para isso, né? E aí nós percebemos o quanto é importante pensarmos naquelas letrinhas que hoje se fala muito, que é ESGs, que nós estamos pensando na questão ambiental, na questão social e também na questão de governança. Então, é justamente na letrinha S, na questão social, que nós trazemos o tema de diversidade e queremos propiciar para os nossos associados um ambiente para discussão deste tema também. Então, agradeço muito a organização de todos, a presença de todos e gostaria, então, de convidar, eu propus que neste primeiro momento eu fizesse uma rodada de perguntas e um pouco diferente do que fazemos em outras webinários, talvez pelo dia, talvez pela discussão, talvez pela temática, convidar cada uma de nós painelistas, nós somos 4, eu estou aqui coordenando a discussão com a Érica, com a Carla e também com a Cláudia, que nós fizéssemos primeiro a nossa apresentação, que passássemos alguns minutos explicando quem somos e de onde viemos, num momento tão importante que se discute a inserção da mulher no mercado de trabalho, a inserção da mulher em quadros de direção, e aí nós temos essa experiência, nós estamos fazendo parte desse processo, e aí eu gostaria, então, de fazer essa discussão. Não vou começar primeiro, vou falar por último. Eu gostaria que a Carla, primeiro a Carla Primavera, do BNDES, minha colega já de setor há alguns anos, por favor, Carla, passe para nós, se apresente um pouquinho, conte um pouco da sua história. Obrigada, Elvia, pelas suas palavras. Então, com a responsabilidade aqui de inaugurar o painel, o debate, a minha posição hoje no banco, né, eu sou responsável pelo setor de energia no banco, pela concessão de crédito no BNDES, né, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Meus olhos brilham, porque eu já estou no setor há muito tempo, me lembro lá das discussões com o Elber na época do Proinfa, e tem um time bastante diverso, já que nosso tema hoje é diversidade, tem muitas mulheres trabalhando comigo,
A gente pode observar que o setor elétrico ainda é um setor muito masculino, mas que os segmentos renováveis têm aí uma participação feminina mais relevante que os demais segmentos, né? O banco é um banco muito diverso, que sempre lutou muito pela inclusão social e tem hoje uma política muito bem definida de equidade de gênero. Falando um pouquinho de mim, eu sou advogada de formação, então eu estou um pouquinho fora aqui da minha zona de conforto, né? Sendo líder aí da área que recursos, né, e faz toda a parte regulatória do setor elétrico. O banco é um grande apoiador do setor elétrico brasileiro, é um dos líderes globais de energia renovável, e eu tenho um desafio enorme de liderar uma equipe aí de mais ou menos 100 pessoas, com várias mulheres, mas eu aqui, antes de falar um pouquinho da minha trajetória profissional e da minha consolidação na minha posição atual, acho que vale citar que eu acho que a trajetória profissional das mulheres, ela se consolida desde talvez aí da primeira infância. Eu acredito muito que as mulheres hoje que estão em posição de liderança, a maioria delas tiveram uma formação e uma oportunidade. Então, isso eu devo aos meus pais, né? Que me ajudaram a ter uma autoestima e uma visão de que o gênero não me limitaria nas minhas escolhas profissionais ou nas minhas escolhas de vida. Infelizmente, algumas mulheres não têm esse privilégio, né? Elas precisam se espelhar, utilizar como exemplo e aprender sozinhas depois de uma certa maturidade. Então, eu acredito que a gente ainda tem muitas diferenças entre nós para consolidar nossas carreiras profissionais. Então, eu sou advogada de formação. Eu imaginei, quando estava lá na faculdade, fazer um concurso público tradicional do direito, como Ministério Público, magistratura. Acabei fazendo concurso para o BNDES e entrei lá muito com uma visão de juventude, né? Não sei se ficarei, mas me apaixonei pelo banco, pelo propósito do banco, e o banco me deu de presente o setor elétrico para trabalhar. Então, falei um pouquinho aqui de mim para deixar as minhas colegas se apresentarem. Obrigada. Eu gostaria de passar para a Cláudia. Queria começar agradecendo o convite, Elbia. Eu fiquei super feliz e super honrada. Eu tive o privilégio de fazer a minha primeira live no setor de energia com você, e foi super bacana e me senti muito bem recebida no segmento. A minha carreira, na verdade, é uma carreira que veio do mercado de tecnologia e varejo. Então, eu fui Microsoft, L'Oréal, Mundo Verde, e hoje em dia eu migrei para o setor elétrico. Eu sempre brinco que eu já vendi notebook, perfume, whey protein, e agora a gente está falando de energia renovável. E a minha mudança para esse segmento, ela foi impactada por uma questão pessoal. Eu estava comentando com as meninas antes da live começar, que eu estava no Nordeste, em setembro, eu faço kitesurf, e o Ceará é muito bom para quem veleja. E no meu transfer entre Fortaleza e o Preá, eu vi aquele monte de eólicas e fiquei com esse negócio na cabeça, né? Eu já vinha trabalhando muito a questão de ESG no mundo verde, principalmente diversidade e sustentabilidade. E quando eu voltei para São Paulo, eu resolvi buscar empresas de energia para me oferecer como conselheira, né? Então, vou usar minha cara de pau e vou bater na porta dessas empresas para trabalhar uma posição de conselho. E conversei com algumas empresas, uma delas foi a 2W, e um dos acionistas me perguntou, ele falou, olha, sei que você veio falar sobre conselho, mas você já pensou em trabalhar como executiva? Eu falei, olha, vamos conversar, né? E a minha preocupação realmente era o quanto que o mercado de varejo tradicional era diferente do setor de energia renovável, mas eu acredito que na hora que a gente entende a necessidade do cliente, a dor desse cliente, como que a gente pode ajudar a solucionar essa necessidade, independe do que a gente vende. E eu resolvi fazer essa mudança de segmento muito baseada no meu propósito pessoal, que realmente é oferecer a experiência e o que eu aprendi ao longo da minha trajetória para criar um impacto positivo.
Muito bem, Cláudia, muito obrigada. Seja novamente bem-vinda, e você é sempre bem-vinda no setor, a sua experiência, o seu olhar para esse setor que está se transformando. Nós precisamos de profissionais com este perfil. Seja muito bem-vinda. Érica. Olá, boa tarde. Assumir aí o... Olá, Elbia, boa tarde. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Boa tarde a todas e todos. A Carla e a Cláudia, parceiras aqui hoje dessa conversa. Vamos ver se eu consigo resumir um pouquinho como é que eu cheguei na temática de diversidade, como é que eu cheguei também na parte de energia, né? Eu sou de formação das ciências sociais, eu sou socióloga de formação, entretanto, trabalhei 10 anos, quase 10 anos numa empresa da família na área de autopeças, então também um setor tradicionalmente bem masculino, né? Depois disso eu fui para a China, fiquei 10 anos morando lá, onde eu fiz mestrado e doutorado na área de diversidade. Comecei a pesquisar brasileiras e chinesas em cargos de alta gestão e aí descobri quais barreiras, né, desafios que elas encontram e publiquei um livro sobre isso. No doutorado, eu migrei aí para a área de empreendedorismo, fui entender como homens e mulheres empreendem. Da mesma forma, quais as barreiras, dificuldades, duração, enfim, ciclos de negócios, né? Nesse meio tempo, eu também assessorei uma série de empresas brasileiras e chinesas a fazerem negócios, porque o chinês, assim como a gente fala o portunhol, né, de uma forma geral, muitas pessoas, claro, sabem falar o espanhol, mas a gente costuma fazer essa brincadeira. No chinês existe o Chinglish, né, que é o chinês com inglês e, portanto, muito embora brasileiros falem inglês e chineses falem inglês também, eles nunca se compreendiam. Então, eu fazia uma espécie de interpretação cultural da língua para poder fazer a negociação. Então, como a Cláudia falou que vendeu perfume, vendeu, o que eu me esqueci as outras duas coisas que você mencionou, e eu brinco aqui que eu vendi desde empilhadeiras, caminhões, eu comprei caminhão, extrusora, injetora, tudo em chinês, visitando fábrica, luva cirúrgica, enfim. E nesse meio tempo, eu fiquei associada, né, estive associada de uma organização que tem assento na ONU Mulheres, que é a BPW, Business Professional Women, durante todos esses 10 anos que eu fiquei na China. E quando eu decido voltar, foi quando meu filho nasceu. Eu tenho um filho com síndrome de Down, algumas pessoas já sabem disso, né? Quem ouviu algumas participações minhas, e a gente lá não tinha o apoio necessário para poder avançar e ter todo o conhecimento que exige para o desenvolvimento de uma criança com Down. A gente volta para o Brasil e ao mesmo tempo que desenvolvi a Samuel, eu também fui chamada para ser vice-presidente dessa organização que tem assento na ONU. Então, eu trabalhei muito com as questões de equidade de gênero, diferenças salariais, etc., em parceria com ONU Mulheres. Mais tarde, um ano depois, eu fui chamada para ser assessora da ONU Mulheres na sociedade civil e também me candidatei para uma vaga do Conselho Estadual da Condição Feminina do Estado de São Paulo e fiquei conselheira lá por 3 anos. Nesse meio tempo, por ganhar uma expertise na área da diversidade de gênero, né, que eu digo que eu tenho um olhar aí das 4 lentes, né, que é a acadêmica, a governamental, a corporativa e da sociedade civil, eu descobri que eu era uma pessoa branca falando de diversidade, uma mulher branca de classe média alta falando de diversidade. E eu fiquei com vergonha do meu livro, porque eu descobri que os recortes não eram os melhores. Entretanto, faz parte do amadurecimento, né? E eu fui percebendo nisso, tentando me autodesafiar o que é falar para além da nossa própria realidade, né? Da nossa própria percepção. E nesse momento, quando eu faço parte do conselho, começo a dar consultorias, eu abri uma empresa, comecei a ser colunista da VCSA, sou professora ainda da Fundação Dom Cabral, eu viajei norte e sul, o que vocês imaginarem para conhecer, e cada vez que eu via mais realidades, eu descobri o quão estava longe de alcançar essa situação, né? De qualquer forma, num desses eventos, eu conheci algumas pessoas da ENDE, né, da ENDE Brasil. Eu comecei a prestar consultoria com a minha empresa e finalmente acabei sendo contratada para a implantação da área de diversidade e cultura da organização BU Brasil, né? Então, desde novembro e outubro de 2019, eu iniciei esse trabalho lá e foi assim que eu cheguei na área de energia, através da diversidade, através das mulheres, e tem toda essa trajetória, né, de diversidade e inclusão.
Obrigada, Érica. Você também é muito bem-vinda. E a Carla mencionou, a gente já se conhece pelo menos um pouco mais de 15 anos, né, Carla? Talvez realmente muito mais que 15 anos. E eu me esqueço que a Carla é advogada. Aliás, eu não presto muita atenção nisso e também não temos que prestar muita atenção. Nós lidamos tanto com questões de finanças, de energia, e é isso que Carla e eu estamos tratando, pelo menos nos últimos 15, 16 anos. Agora, eu estou me lembrando que quando a gente começou a discutir o Proinfa, lá em 2003, eu estava no início da minha carreira, eu me lembro, sim, que você era advogada do banco, que você participava das discussões jurídicas, e você acabou desenvolvendo sua carreira no setor de energia, lida muito com finanças, hoje você é superintendente de uma área muito relevante no banco, e o seu olhar agora ele passa por diversos segmentos, diversos setores dentro do setor de energia. E aí, quando nós falamos de carreira, eu estava escutando a Carla, que as coisas são mais ou menos definidas na infância, e ela fala que teve toda essa estrutura na família, nessa estrutura cultural. Um dia desses eu estava conversando com a Selma sobre essa temática, eu falei, mas você se lembra que você não gostava muito de ficar falando dessa história de mulher no setor de energia e tal? Que você ficava assim um pouco constrangida e não ficava preocupada em falar sobre isso. Eu falei, poxa, é verdade, eu me lembro. E sabe por que eu não gostava muito de falar sobre isso? Porque não se podia falar sobre isso. Nós percebemos a possibilidade de falar sobre isso muito recentemente. Agora, o fato de não falarmos a respeito não significa que o problema não existia. E aí a Selma falou, olha, agora você tem realmente muita propriedade para tratar o tema, porque quando você começou no setor, o setor era muito diferente, e é isso, né? Então, a Elbia, que vocês conhecem, a Elbia que está aqui falando, vou completar 21 anos no setor de energia, comecei minha carreira na ANEEL lá em 2000, e eu sou formada em economia, né? Eu sou economista com mestrado em economia, com doutorado em engenharia. A minha escolha no doutorado já era porque eu estava estudando o setor de energia, e digo para vocês que foi uma forma de ser aceita, tá? Então você já vai fazendo as suas escolhas lá atrás. Eu não tive essa base na infância, como a Carla teve, mas eu tive uma base, estudei em escola pública, mas desde muito pequena eu sabia que eu queria fazer uma faculdade, que eu queria fazer algo parecido com engenharia, com economia, que era uma coisa que eu gostava desde menina, e eu não tinha ideia do que eu faria. Naturalmente, a gente nunca sabe, não é? Você escolhe uma determinada trajetória. E o que eu posso dizer a respeito da minha carreira, principalmente no início, é que eu já recebi muitos nãos, inclusive dentro de casa, quando eu escolhi a graduação. A minha família esperava que eu escolhesse uma outra coisa, uma coisa mais de mulher, né? Não, mas você tem que escolher um setor mais feminino, esse não é feminino. E, muito pelo contrário, eu sempre segui uma carreira que aparentemente era uma carreira masculina. Nós sabemos que o setor de energia tem uma participação muito grande de homens, né? Muito maior a maioria, principalmente lá atrás, quando eu comecei. Mas não percebi no setor tantas resistências. Na realidade, eu passei por algumas situações difíceis, acho que toda mulher passa, né? Quando ela está alcançando algumas posições, alguns desafios, mas acho que era a natureza do setor, era muito a ver com aquela geração, com aquela cultura, mas essas barreiras, elas foram vencidas aos poucos, às vezes eu ainda percebo algumas diferenças, mas uma coisa que me deixa bastante feliz é que hoje, realmente, eu percebi isso mais fortemente no Brasil nos últimos 5 anos, e mais agora nos últimos 3 anos, é que o tema pode ser discutido. Nós podemos falar de carreira, nós podemos falar das mulheres no mercado de trabalho, da necessidade de inserir um pouco mais de mulher no mercado de trabalho. E um movimento que eu tenho visto recentemente, tenho participado e tenho procurado até dedicar algumas das minhas horas, das minhas escassas horas, é justamente na temática diversidade e inclusão.
e também de motivar as pessoas, de motivar as jovens que estão entrando no mercado de trabalho, os jovens também, e as pessoas que querem entrar no setor de energia. Então, eu tenho dedicado parte do meu tempo para isso, porque eu entendo que o setor de energia, principalmente quando nós estamos falando do setor de energias renováveis, nessa discussão de transição energética, eu entendo que é um setor, principalmente no Brasil, passível de transformação, de transformar a sociedade. E eu entendo que nós que estamos aqui, que já estamos no setor, exercendo, cada uma de nós, o nosso papel, com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, é justamente fazer essa transformação. E é com esse viés que a gente tem tratado o setor, pensando também na questão da inclusão mesmo, seja a inclusão social, seja também a inclusão do diverso. E aí, quando falamos de idade, também dos jovens entrando no mercado de trabalho, os 50 mais. Então, nós temos uma série de temas para serem tratados e o que eu fico realmente muito feliz e animada é de poder falar a respeito disso, e não só falar, mas de fazer algo a respeito disso. Então, a nossa ideia é justamente transformar esse setor, além daquilo que nós já fazemos no nosso dia a dia, da nossa rotina, mas é a gente ter uma mente transformadora, uma mente diversa, e isso a Érica conhece bastante, nós estamos aprendendo muito com a Érica nas discussões que participamos. Então, eu tenho muita gratidão de ter escolhido a carreira que escolhi, comecei a vida na ANEEL, passei pelo MME, pelo Ministério da Fazenda, depois fui conselheira da CCE, e neste ano de 2021 eu completo 11 anos de carreira na Beólica. E tenho visto o setor de energia brasileiro transformar. Na parte da manhã eu estava justamente no painel discutindo a modernização do setor, as mudanças do setor, com as inovações, com as novas tecnologias, e é isso que nós precisamos realmente, transformar, mudar esse setor, mas é fazer uma transformação ampla, uma transformação que não só envolva novas formas de gerar, de produzir, de consumir energia, mas novas formas também de contratar essa energia e novas formas de formar essas empresas e de formar os atores que participam desse setor de energia que é tão relevante. Então, é com isso que nós começamos a nossa discussão. Eu vou aqui fazer o papel de moderadora nesse painel, e gostaria de começar as perguntas, tá? E vou começar com perguntas assim, algumas mais gerais, depois eu vou fazer uma pergunta mais específica. Eu gostaria de saber que, assim, apesar de muitos países estarem muito avançados no assunto de diversidade e inclusão, esse é um ponto que eu estava um dia desses discutindo com a Selma, e que eu falei agora, olha, eu realmente percebi uma discussão mais aflorada e, sobretudo, a gente poder falar e ter liberdade de falar sobre diversidade, inclusão de gênero, agora. E aí eu queria ouvir de vocês qual é a percepção que vocês têm a respeito dessa temática, se isso faz sentido mesmo, apesar de lá fora a gente ter visto isto antes, a gente está vendo isso mais fortemente agora no Brasil. E queria saber qual é o caminho para a gente realmente obter resultados para esse universo, trazer isso para o universo corporativo. Eu gostaria de começar, talvez, com a Cláudia, e depois eu passo para as outras. Por favor. Obrigada, Elbia. Eu tenho quase 30 anos de carreira. Eu comecei a trabalhar muito cedo, gente, basicamente quando eu nasci. E eu vejo uma mudança muito grande em relação ao que era e o que a gente tem hoje. Eu lembro no meu primeiro trabalho, o meu chefe virou para mim e falou, olha, você jamais poderá usar esmalte colorido, você só pode usar terninho preto, vai trabalhar de cabelo preso e, em hipótese alguma, você vai chorar. Hoje, quando eu vejo, né, o ambiente em que nós estamos, a gente ainda tem muita coisa para mudar. Mas as profissionais e os profissionais mais jovens, provavelmente eles têm uma visão um pouco melhor, né, em termos de equidade. Então, esse assunto hoje ele já tem sido bastante debatido, ele está em pauta, e a gente precisa continuar essa conversa
e colocar luz, né, sobre isso. Porque, embora a gente já tenha caminhado bastante nesses 30 anos, ainda percebemos questões que são muito ligadas, né, ao viés inconsciente, a maneira como nós fomos criados, a como a sociedade se estruturou. Então, eu lembro quando eu entrei na 2W, uma das jornalistas me fez uma pergunta. Ela falou assim: como é ser CEO de uma comercializadora varejista? Qual é o desafio de ser uma CEO mulher? E, de verdade, eu quero acreditar que é o mesmo desafio de ser um CEO homem, que é entregar resultado. Então, essa pergunta jamais teria sido feita para um homem. Do mesmo jeito que não perguntam para um homem como ele equilibra a vida profissional e pessoal. Então, quando a gente conseguir de verdade equilibrar os papéis, quando o homem ele for tão responsável pela criação dos filhos quanto é uma mulher, a gente vai começar a falar de maneira real sobre diversidade. Hoje a gente ainda tem esse papel, as próprias mulheres, né, cobram isso, nós nos cobramos, então é quase como se a gente tivesse que ter a roupa da Mulher Maravilha. E a gente precisa parar de carregar isso, né? Então, o primeiro ponto aqui é conscientização. A gente só consegue trabalhar um assunto se a gente entender que ele existe e que ele é real. Obrigada, Cláudia. Eu até anotei esse ponto aqui, que, como eu falei mais cedo, eu estava numa outra discussão, e aí veio esse ponto de como é ser uma mulher fazendo isso, ou ser uma mulher fazendo aquilo. Eu me lembro que eu estava num evento da USP e alguém me perguntou isso. Eu falei, bom, na realidade eu andei fazendo as coisas nos últimos tempos e eu nem me lembrava que era mulher. Né? Você vai fazendo e você não para pensar. Eu não sei se isso é vantajoso ou não, mas o fato é que eu nem parava para pensar nisso. Eu simplesmente estava lá porque eu tinha que fazer as coisas e estava fazendo. Então, talvez a gente tenha que pensar melhor nisso e até mesmo nessa questão do equilíbrio. Né? Como que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Como você consegue equilibrar tantas variáveis, tantos pratinhos, tantas laranjas ao mesmo tempo? Não, mas eu não consigo. Quem disse que eu consigo? Né? Então, a gente vai levando, né? Nós não somos super poderosas. Né? Carla, eu gostaria de te ouvir. Você mencionou uma coisa muito interessante, eu queria aqui aproveitar a sua fala. O setor elétrico, ele é mais aberto, né? Eu entendo que o setor elétrico do passado vinha muito lá da construção civil, né? Das construtoras, em que você tem um ambiente muito masculino. E o setor elétrico, desde a época que a gente trabalhava, a gente tem mais de 15 anos de convívio aí, desde a época que a gente começou a trabalhar, ele progrediu muito, se desenvolveu muito. Eu estava aqui pensando, eu tenho muitas referências profissionais femininas no setor elétrico, só que eu convivo assim com dois clusters, né? Com o setor elétrico e o setor financeiro, o mercado de capitais. Ali ainda falta muito. Então, eu tenho a convicção de que o setor elétrico, ele, para muitos assuntos, ele consegue dar o primeiro passo, ele consegue avançar com mais velocidade, né? E acho que muitas mulheres, até mesmo antes de nós, deram esse passo, né, em primeiro lugar. Então, eu acho que o exemplo importa muito, né? Então, respondendo assim, aonde é que eu poderia contribuir? Eu acho que eu tenho uma contribuição em relação a todas as pessoas da minha rede de relacionamento, não só a minha equipe, as minhas lideranças, mas o nosso convívio aqui. E eu diria que, dependendo do setor, a gente já tem um longo caminho a trilhar. Acho que o setor elétrico está à frente de outros setores, mas pode melhorar e com uma velocidade enorme. Acho que a gente vai tratar mais à frente a nova economia, né? A nova economia em razão da mudança climática, né? Da nova agenda de uma economia de baixo carbono. Eu acho que com a ascensão de uma maior equidade, de uma maior presença feminina, ou uma maior diversidade, né, de raça e gênero, a gente pode introduzir nessa nova economia o empreendedorismo e até lideranças corporativas, executivas, que já venham com essa bagagem. Então, por isso que eu tenho essa convicção. Você vê que
do mercado financeiro, eu invariavelmente sou a única mulher presente nas reuniões, ou em debates, ou em negociações. Ainda é muito mais raro, né? E eu, por exemplo, hoje no banco, eu sou a executiva, ou o executivo, né? Assim dizer, que tem a maior carteira de crédito do BNDES. Isso não é pouca coisa, é muita coisa, né? O setor elétrico representa muito da nossa carteira. E os meus pares nos bancos são todos homens. Eu não tenho nenhuma par mulher. E além, eu acho que das referências profissionais, que eu tenho muitas e mais no setor elétrico do que no setor financeiro propriamente, eu acho que a minha responsabilidade pessoal é na formação dos filhos, né? Eu tive 2 meninos. Então, eu acho que a gente tem a responsabilidade de formar uma geração com uma amplitude maior, com uma visão de mundo, de inclusão. Eu acho que, né? Eu acho que talvez, eu não sei, eu não sou mãe de meninas, mas eu acho que o desafio é igual, ele não é maior nem menor, a gente não pode fazer essa diferença, porque a gente tem que criar um cidadão do mundo que seja capaz de compreender toda a diversidade que o mundo oferece para nós. Então, eu te diria que eu tenho a convicção de que o setor elétrico é um setor que, ele, em geral, ele toma a frente das questões. Então, muito bom a Érica se juntar a nós aí nesse debate, porque em outros setores a gente ainda está num passo atrás. E acho que no Brasil a gente tem desenvolvido e amadurecido isso numa velocidade grande, mas está muito longe de se alcançar. Eu recentemente vi uma reportagem que tratava do desafio de empreendedoras, né, mulheres, acesso a crédito, né, o tipo de pergunta, como a Cláudia mencionou, que tem que responder, em que nenhum homem seria, né, constrangido a responder perguntas de cunho até mesmo pessoal e íntimo, que nada importam para a sua trajetória profissional. Então, eu acho que o setor elétrico tem muito a traduzir e eu acho que as mulheres têm muito a oferecer, porque com a formação, o amadurecimento de executivas, a gente já pode trazer essa questão da nova economia e da economia de baixo carbono. Entendo assim, acho que é uma simbiose, é uma sinergia muito boa. Muito bem, obrigada. Érica, o que você tem para nos dizer do nosso setor, por tudo que você tem visto e a sua experiência, como fazer essa transformação e talvez até mais rápida? Eu acho que os exemplos que a Carla e a Cláudia trouxeram são muito ricos e eles se repetem constantemente na nossa sociedade, né? E considerando que as empresas internamente são microcosmos do que o externo a gente acaba tendo essa situação de forma interna. Quando você pergunta para a gente que, apesar de muitos países estarem muito avançados no mundo, por que o Brasil só teve essa notoriedade agora, eu faço um paralelo durante esses 10 anos que eu fiquei na China e quando eu volto, e lá eu trabalhei com isso, eu estudei isso, eu convivi com pessoas de diversos lugares do mundo, onde a temática era uma temática, não era a temática, como está sendo agora. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, as pessoas não falam sobre diversidade, por que não? Né? E aí, aos poucos, foi começando a se falar. E aí, é claro, eu posso pensar em 2 coisas, né? A primeira, que a gente tem como referência os países nórdicos, né? Que já perceberam faz muito tempo que a paridade de gênero, ela é benéfica em todos os sentidos, desde sustentabilidade até a questão de rentabilidade dos negócios, né? Então, eles, embora sendo, não se consideram como responsáveis ou bons nessa temática. Eu tive já a oportunidade de conversar com pessoas do parlamento de algum desses países e que diziam, não pergunte, a gente falta muito. Eu falei, pelo amor de Deus, não fala que falta muito. Se vocês são a referência e a gente tiver que ouvir que falta muito, a gente vai entrar em desespero, né? Então, eu acho que se eu digo antes para vocês que as empresas são microcosmos, a gente está dizendo que dentro das empresas a gente vai ter a diversidade que tem lá fora. E diversidade é sobre divergência. E divergência sobre desconforto.
Então, a gente procura sempre trabalhar e ter afinidade com os nossos pares, independentemente de qualquer indústria, tá? Eu acho que isso vale de uma forma geral. A gente pode, talvez, colocar e aplicar para a energia, mas isso funciona como uma característica, na média, aqui no Brasil, que as pessoas não conflitam, portanto, não divergem, que há a crença que a divergência ela é negativa no Brasil, quando, na verdade, a divergência ela pode criar um atrito, um pouco de desconforto, mas ele não vai para o âmbito pessoal. E nós temos uma certa cultura latina de levar para o âmbito pessoal. Ah, é a Elbia e a Érica. Não, nós estamos divergindo de um assunto. Será que a gente não consegue chegar numa terceira questão? Porque, na verdade, a somatória dessas divergências é que vai trazer a inteligência coletiva. Então, esses países primeiros, tanto os Estados Unidos, Canadá e na Europa, especialmente os nórdicos, começaram já há muitas décadas a falar sobre essa temática. Já em 2003, a Noruega estabelecia cotas para cargos de boards, né? E não conseguia se avançar. Depois eles entenderam alguns erros e foram avançando nesse teor. Então, portanto, eu acho que o que a gente precisa ter é um modelo menos fragmentado de se pensar. Ele precisa ser um modelo mais amplo, mais holístico para entender o todo e aí, a partir disso, fazer recortes, né? Seja de gênero, no caso da diversidade, né? Gênero, raça, ou fazer as intersecções necessárias que a gente não faz. Somos todas mulheres brancas aqui discutindo. Muito bem, Érica, obrigada. Me chamou muita atenção esse aspecto até que você falou no início da sua fala, né? Que você é uma mulher branca escrevendo sobre diversidade, né? E numa discussão que eu participei, tem um ponto muito interessante, que, assim, muitas de nós tivemos privilégios, né? Tivemos um ambiente para fazer as nossas escolhas. Né? Então, na discussão de meritocracia, é muito fácil você falar de meritocracia se você teve uma base para seguir esse modelo de meritocracia. Então, mas uma conclusão relevante é que o fato de sermos mulheres brancas de classe média discutindo isso, é que nós reconhecemos que precisamos ajudar, que precisamos exercer o nosso papel e trazer para este ambiente, para esse mercado, as pessoas que não têm a possibilidade, que não tiveram oportunidade de fazer essas escolhas. Então, é muito importante que a gente entenda isso e olhar um pouco para essa trajetória. A Carla trouxe um ponto importante que eu percebia, mas não conseguia ter a exata noção, por talvez viver e conviver só com o setor de energia, né? A minha história toda, praticamente, pelo menos depois de adulta, é no setor de energia, né? Como eu disse, 21 anos. E essa sua percepção, já que você tem convivência em outros setores, que você percebe que o setor elétrico ele avança, o setor de energia ele está um pouco mais à frente. Isso me deixa feliz, porque, de certa forma, eu sentia isso em alguns momentos, mas eu não tinha essa clareza e também a percepção da Cláudia e aí essa experiência dela em vários setores. Uma questão que a gente precisa ter clareza mesmo é que, às vezes, eu até evito, né, de usar certas expressões, porque eu tenho medo que essas expressões talvez traduzam aquilo que o que não é verdade, o que nós não gostaríamos. Às vezes a gente tem o vício de falar essa onda de ESGs, não? Essa onda de diversidade. Eu evito muito esse conceito de onda, porque a onda sempre passa aquela ideia de que vai e volta, não? E pelo que nós estamos vendo, do mesmo jeito que falamos da transição energética, é um caminho irreversível. A ida pela economia de baixo carbono, que está levando também uma série de outras discussões, e aí a inclusão social, quando nós falamos das ODS, da ONU, a gente está falando mesmo de uma transformação da sociedade que estamos trabalhando no sentido que não tem a volta, é um caminho só de ida. A grande questão é a velocidade que isso está seguindo, né? E qual é o nosso papel para que essa velocidade ainda aumente. Então, é justamente nessa perspectiva de contribuir para que essa velocidade aumente, Cláudia, eu pergunto para você, e você que teve a experiência de ouvir que não poderia usar esmalte colorido, não? No seu primeiro emprego,
O que você diz para as pessoas que trabalham com você, como que você trata essa questão da diversidade, da inclusão do gênero na sua equipe, para as pessoas que trabalham com você? Elbia, eu sou uma fã do conceito de diversidade. Então, nós estamos falando de diversidade de gênero aqui, mas eu gosto de pensar em todos os tipos, né? Então, racial, de orientação sexual, religiosa, de idade, etc. E eu concordo muito com o que a Érica falou. Inclusive, eu vou me apropriar da sua frase, tá, Érica? Eu coloco o coach, quem foi a autora. Mas, assim, a diversidade, ela gera esse desconforto, mas o resultado é muito mais rico. É muito mais fácil nós liderarmos equipes que sejam muito parecidas com a gente. Só que o resultado, ele fica raso, porque a gente só tem um tipo de olhar. Então, quando eu penso, por exemplo, em conselhos de empresa, né? E eu estava muito inserida no segmento de bens de consumo e varejo. E a grande maioria das empresas de bens de consumo e varejo ainda tem apenas conselheiros homens. Só que 80% dos shoppers são mulheres. Então, no mínimo, você não está considerando o olhar de 80% do seu cliente. Então, quando a Érica fala sobre a questão de impacto financeiro que a empresa tem, de rentabilidade, etc., a gente tem que lembrar disso. A questão de diversidade, ela não deve ser discutida porque ela é importante ou porque ela é legal. É porque ela realmente influencia a maneira como a sua empresa vai performar, como a sua empresa está inserida dentro da sociedade, o papel que essa corporação vai ter. E pensando nas gerações futuras, que hoje são muito mais críticas do que a nossa, né? Então eu vejo pelos meus filhos o nível de consciência que eles têm em relação ao que eles consomem, sobre como aquele produto foi feito, etc. As empresas serão também questionadas sobre a responsabilidade que elas têm nesse macroambiente. Então, a questão de diversidade, ela não vai ser uma onda, porque ela faz parte da estrutura básica de como a gente tem que agir a partir de agora. Então, a gente já vinha falando muito sobre isso. De novo, a pandemia colocou muitos conceitos à prova, esfregou na nossa cara, né? Muita coisa que a gente não queria ver, mas essa conversa ela é necessária e ela é fundamental, porque isso vai depender também garantir a longevidade que essa empresa vai ter ao longo do tempo. Ótimo, Cláudia, obrigada. Carla, a gente até conversou um pouco antes dessa web, né? E aí eu gostaria de ouvir você, como é o seu trabalho com a equipe no BNDES, e acho que até no próprio ambiente do BNDES a gente tem visto muitas discussões interessantes e o banco também participando. Eu queria ouvir de você como que está a temática. Obrigada, Elber. Bom, eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas muito diversas, né? Meus subordinados diretos que me ajudam a tocar uma carteira de crédito do tamanho da que a gente tem. Cada um tem uma característica forte, predominante, seja de idade, seja de gênero, comportamento, né? Eu acho que quando a gente gera equipes, né, exerce a liderança, a gente tem que gostar de gente, e a gente tem que gostar de gente diversa, né? As pessoas na equipe precisam completar a gente, né? Se for todo mundo igual, você não vai ser capaz de reconhecer aonde que você está indo para um lugar errado, ou onde você, né, errou a mão, ou você não está enxergando alguma coisa. Então, você poder ouvir, ter a escuta aberta e poder colher, né, de várias fontes, eu acho que é extremamente necessário. O banco sempre foi, por ser um banco de desenvolvimento num país que ainda precisa de muito desenvolvimento, ele sempre foi muito engajado e teve sempre muito compromisso, como eu falei, com a inclusão social. Mas agora, essa inclusão social ela toma uma outra dinâmica. Então, falando do setor elétrico especificamente, né? Quando a gente começou a trabalhar nos projetos eólicos e observar que as comunidades em torno, né, da instalação dos projetos, elas ganhavam um dinamismo diferente e várias oportunidades surgiam, a gente passou a investir não só
no projeto, na geração de energia limpa, mas também no apoio com crédito às comunidades do entorno. Agora, a gente quer dar um passo além. Eu acho que é sempre a gente tentar impulsionar. O mercado financeiro, ele precisa se direcionar justamente para o propósito também, né? Não só para o retorno financeiro. Existe um retorno intangível aí para o desenvolvimento do nosso país. Então, o banco tem trabalhado muito com a questão ASG. O banco é um banco que tem um foco muito grande na questão de sustentabilidade e a gente, recentemente, eu tive a oportunidade de lançar num evento da própria Beólica um produto que chama Debêntures Sustentáveis, que eu acho que o banco deseja que investidores e o mercado amadureça a ponto de diferenciar não só remuneração para crédito que tenha essa responsabilidade, que tenha essa característica, mas também de seletividade, ou seja, hoje, por exemplo, a gente não apoia mais geração a partir de óleo e carvão. Então, a gente não faz mais, não é uma questão de preço. E eu acho que à medida que o setor se amadurecer e o Brasil se amadurecer, os próprios investidores farão essas escolhas. Então, não vai ser mais uma questão de qual é a remuneração que você está disposta a pagar, né? Você vai fazer uma questão de seletivo. Então, o banco tem trabalhado muito nisso e eu acredito, e todos na minha equipe acreditam que o setor elétrico é a grande semente para que isso tudo aconteça no Brasil. Dali a gente pode extrapolar para todos os outros segmentos da economia. Acho que é um pouco isso, o Elber. Obrigada, Carla. Eu estava conversando com uma colega que trabalha no governo e aí eu falei para ela, bom, as perguntas para você sempre vêm no sentido assim, o que o governo vai fazer, o que o governo está fazendo? Ela falou, pois é, e eu acho que a gente deveria mudar essa perspectiva, porque o que o governo está fazendo, a política pública de forma geral, ela pode ser resultado de um sinalizador vindo da sociedade, vindo do mercado. E aí, falando especificamente do setor de energia e toda essa transformação que nós estamos vivendo mais recentemente, essa abertura do mercado livre, a gente tem visto que é um movimento mais forte do mercado indicando para as mudanças. E aí o governo é capaz, o fazedor de política, ele é capaz de entender esses sinais da sociedade, que no final das contas, feita pelo consumidor de energia, que mudou muito a sua característica, que mudou muito o produto que ele está procurando, e esse sinal ele vem também do mercado. Então, não é só da política para o mercado, para a sociedade, muito pelo contrário. Hoje a gente vê, e até porque a sociedade, o mercado, os consumidores, eles são, por natureza, muito mais dinâmicos, e eles podem também trazer esses sinais. Então, acho que essa responsabilidade que muito no passado se colocava nas mãos do fazedor de políticas, ela precisa ser repensada e, de certa forma, talvez ela nem é pensada, acontece, vem uma dinâmica e as coisas vão mudando, e isso também é muito interessante de se perceber. Nessa questão de mercado, nós temos um estudo interessante que foi feito pela Agência Internacional de Energias Renováveis, a IRENA, que é o estudo A Gender Perspective. Esse estudo ele mostra que apenas 21% da força de trabalho na indústria eólica, agora falando especificamente do nosso setor eólico, em comparação com 32% das energias renováveis em geral, são de mulheres, e 22% nas indústrias de energias tradicionais, como de petróleo e gás. E esses indicativos, eles já são indicativos que, quando nós olhamos para a história, eles já são muito relevantes, mas a gente percebe que nós precisamos ainda melhorar esses números, principalmente quando nós estamos falando de cargo de liderança e do papel das mulheres nas companhias. Esse é um ponto central. Uma outra discussão que eu participei recentemente é que mesmo na operação, na base, quando olhamos para o setor de energia mesmo, a gente não tem muita participação de mulheres. Neste mesmo relatório, fala-se em desigualdade salarial, mostrando que no setor
eólico, embora seja menor do que nos outros setores cerca de 68% há uma desigualdade salarial. Isso é percebido no setor de energia eólica em torno de 40%. De qualquer forma, embora os números do nosso setor, e Carla e eu concluímos que o setor de energia brasileiro, que a gente percebe e convive, embora esses números sejam menores, eles são ainda desafiadores quando nós estamos pensando em inclusão e em redução da desigualdade. Nessa perspectiva, eu queria ouvir de você, Érica, que trabalha diretamente com isso, o que você poderia nos dizer para que possamos melhorar esses indicadores e melhorar esses números? Eu diria o seguinte, eu vou pegar um pouco do que a Carla e a Cláudia falaram agora há pouco, e assim, pensar na questão lá atrás, né, quando a gente está educando filhos e filhas nesse processo, né, os nossos vieses inconscientes são formados até uns 6 anos, mais ou menos, né, e as meninas e os meninos são educados de forma diferente. Os meninos são educados a usar, a errar, a arriscar, e as meninas a serem frágeis. Isso no modelo conservador tradicional que até anteontem vigorava com bastante força. Hoje há uma parcela da população que está mudando essa forma de se fazer, mas vamos pensar que o Brasil é muito grande, temos muitos Brasis aqui, né? E se a gente vai falar sobre diferenças salariais, vou terminar falando o seguinte: se as meninas veem ao longo da vida que é para ficar quieta, a voz não tem fala, o menino vai, faz, sempre arrisca e ousa, na hora de você entrar numa empresa, pedir ou entrar e negociar um salário, você negocia muito maior o homem. A mulher, ela vai, o que ofertar, mais ou menos está ok. Eu não sei, será que eu mereço? A gente tem muito a corda, muito mais, a barra muito mais alta das mulheres para com as mulheres mesmas, para com elas mesmas, dos outros para as mulheres. Ah, será que ela vai dar conta? Tendo posto isso, eu acho que para a gente conseguir avançar nessa situação de transformar as diferenças salariais, globalmente falando, que está em torno de 30%, mais ou menos, isso sem o recorte racial, a gente pode dizer o seguinte: transparência e investimento em dados ajudam, porque o sistema em si, ele acaba contribuindo para essas diferenças salariais não intencionais. Então, eu tenho um caso, por exemplo, quando a Schneider Electric, lá em 2016 ou 2017, assumiu globalmente, o CEO global, que havia diferenças salariais entre homens e mulheres não intencionais, que ele estabeleceu até 2020 para finalizar essa questão. Mas para isso você precisa investir, você precisa ter uma intenção genuína para transformar, e eles conseguiram. Por quê? A gente trabalha muito na lógica da escassez, a gente nunca trabalha na lógica da abundância. Vai faltar, então a gente segura. Ah, vai que ela aceita um salário melhor, a gente dá menos o salário. Se ela aceitou, oba, estou ganhando. Não é uma relação ganha-ganha, né? Tem que ser bom para todos os lados. Mas eu diria que o foco maior é pensar que, assim, as pessoas pensam que pagar menos é uma vantagem para as mulheres. E, pelo contrário, gera uma abundância muito maior, porque as mulheres reinvestem em uma série de situações que os homens não investem, como, por exemplo, a educação, né? Então, você tem uma prosperidade gerada na comunidade que você não vê se comparado com os homens. E, para finalizar, eu diria que esse é um mar, assim, que nem o Blue Ocean Strategy. Eu costumo dizer que a diversidade, pontualmente a diversidade de gênero, ela é uma infinita possibilidade de oceanos azuis, e que você possa criar valor compartilhado para a sociedade. O mundo está finito, a gente está caminhando para isso, a gente sabe que a gente tem um deadline, um tempo para as coisas acontecerem. Se a gente não usar dessa transparência e intenção genuína de transformar, a gente não vai conseguir mudar esses dados de forma mágica. Muito bem, eu queria ouvir você, Carla, e depois a Cláudia também sobre esse tema. Eu acho que a gente tem que convencer as pessoas convencer a sociedade de que há espaço e oportunidade, que as pessoas podem preencher com suas habilidades. Eu mencionei, né, que eu tenho algumas referências, muitas referências no setor elétrico, de mulheres trabalhando, né? Mas no banco eu também tive as minhas referências.
E hoje, fazendo uma reflexão com o meu nível de consciência atual, que é muito maior do que o meu nível de consciência há 20 anos, eu vejo que as minhas referências femininas de um banco de 20 anos atrás eram todas executivas que tinham um determinado estilo. Então, acho que elas abriram o caminho para muitas de nós, né? Todas elas eram muito rigorosas, muito assertivas, se comunicavam e até disfarçavam um pouco um caráter de docilidade ou feminilidade, né? Então, eu acho que é uma geração que desbravou um caminho corporativo de liderança e hoje eu já consigo observar muitos estilos que as pessoas possam relaxar na sua própria essência, na sua própria natureza e exercer a sua profissão ou o seu trabalho com o que tem aqui dentro, né? Com a massa de formação. Então, eu acho que o exemplo, eu acho que ele é muito, muito emblemático. Como a Érica falou, né? A gente aqui somos 4 mulheres brancas de classe média, então é um recorte do recorte de um Brasil enorme, mas a gente também serve de muito exemplo e muitas de nós para tantas outras. Então, eu acho que o exemplo é muito grande. No banco, eu tive essas referências, tenho referências de meninas mais novas, de mulheres mais novas do que eu, que têm um nível de consciência sobre desigualdade, sobre equidade muito maior do que eu, e isso me dá muita esperança. E vejo que os homens também estão mais abertos a ouvir e a entender aquilo que estruturalmente eles não tinham, talvez, era adormecido, né? Eu acho que a melhor palavra é a consciência. Então, eu acredito que o setor elétrico tenha realmente a oferecer um caminho de oportunidades, né? Acho que é isso. Foi muito bom você tocar nesse ponto, né? Quando você fala das referências que você teve. E eu comentei isso aqui quando eu comecei no setor de energia, realmente era um ambiente muito, muito diferente mesmo, quando nós falamos de diversidade. O assunto nem era tocado, talvez existia uma minoria, né? E as pessoas que existiam como referência, que tinham esses cargos mais altos, elas tendiam a ter esse perfil da assertividade, de ser dura, rigorosa, também o jeito de vestir, o jeito de se comportar. E eu me lembro que eu também observava aquilo, não usava esmalte colorido, usava clarinho, né? Estava sempre tentando me vestir de um jeito mais parecido com as vestimentas de homens, porque foi aquele ambiente que eu encontrei. E esse ambiente foi transformado. E não era culpa de ninguém, era a cultura daquela década, daquela geração, que felizmente mudou e hoje a gente realmente encontra um ambiente muito mais favorável para que as pessoas se expressem da maneira que elas são, naturalmente respeitando as questões de educação e de comportamento, mas que as pessoas sejam mais próximas daquilo que elas são no dia a dia, e isso realmente é muito gratificante de ver. Eu tenho visto com muita frequência, não se fala mais nisso, a pessoa agora opta para usar, para vestir aquilo que ela gosta, não interessa o que seja, né? Isso realmente é muito importante, e mesmo o comportamento. Nessa questão salarial, eu percebi algumas situações de diferença, e o que eu sempre digo é o seguinte: se você percebeu a diferença, vá à luta e tente retirá-la, né? As pessoas não vão saber que você sabe e que você acha que é diferente. Então, vá lá e brigue pelo seu direito, né? Se você acha que tem esse direito, vá lá e brigue por ele, né? Esse é o caminho. Cláudia, gostaria de ouvir você também sobre isso. Vou tocar 2 pontos aqui. O primeiro é realmente nós nos posicionarmos. Então, se a gente sabe que existe essa diferença, é importante a gente batalhar por isso. O que eu percebi, e daí foi uma percepção totalmente pessoal, Elbia, é que é mais frequente
nós não sermos consideradas, por exemplo, para uma promoção ou para uma mudança de cargo, etc., do que especificamente o salário. Acho que o salário ele pega mais realmente nesse momento de negociação e daí, de novo, reforçando o que a Érica falou, pela questão de perfil, que nós fomos ensinados a fazer. Então, a gente quase que agradece que alguém queira nos contratar, quando na verdade é uma negociação. Olha, a sua empresa vai me dar isso e eu vou dar, né, tal coisa em retorno. Então, eu vejo essa questão salarial, ela é mais forte no momento de entrada numa empresa, mas ao longo do tempo em que uma mulher fica nessa empresa, eu vejo que existem alguns gatilhos, né? E aí a gente sabe alguns deles, por exemplo, a gravidez, né? O momento da maternidade, onde a gente é colocada na prateleira. E isso acontece muito ainda. E, embora tenha melhorado, ainda não está resolvido. Então, aquele negócio, não vou colocar a candidata tal no processo de seleção porque ela vai ficar de licença maternidade, etc. Ou então, ela está preocupada em cuidar dos filhos pequenos. De novo, esse é o tipo de pergunta que nunca é feita para um homem. Eu participei, hoje é a terceira live do dia, hoje o Dia das Mulheres está super movimentado, e logo de manhã eu participei de uma live com uma executiva da Heineken e uma do Google. E uma das executivas comentou que ela era a melhor candidata para uma promoção, que na época ela estava de licença, mas não consideraram ela no processo de entrevista, e o par dela foi contratado. E que, por um acaso, a esposa desse rapaz estava grávida. Então, a esposa dele estava tomando conta do filho e ele pôde aplicar para a vaga e conseguiu o cargo. Então, acaba sendo muito injusto isso aí. E, de novo, é algo que as empresas vão precisar discutir, né? E hoje de manhã também estava discutindo sobre se valeria a pena termos cotas ou não, como que funciona, etc. Porque a gente tem uma questão estrutural que precisa ser repensada. Então, a gente precisa garantir que, pelo menos, que nos processos de seleção, a gente tenha pelo menos uma candidata mulher, né? As outras executivas, elas eram favoráveis à cota. Eu, particularmente, vou criar polêmica agora, tá? Eu não sou favorável, porque eu prefiro sempre contratar o melhor profissional. Mas eu acho importante a gente entender quais são os gatilhos ou os mecanismos para a gente dar a oportunidade dessa mulher ser entrevistada, passar pelo processo, ser avaliada numa possível, né, mudança de cargo, etc. Esse é um ponto. Segundo ponto, e esse ponto ele permeou a nossa conversa toda, é sobre a responsabilidade que nós, como pais, temos, né? Então, a Carla começou a fala dela, na hora que ela se apresentou, ela falou: eu tive a sorte de ter pais que me apoiaram. Eu tive a mesma sorte, Carla. Eu sou a única mulher numa família, né? Nós somos em 4 irmãos, então tenho 3 irmãos homens, e isso nunca foi um problema na minha casa. O ano passado eu estava com os meus filhos Não, ano retrasado agora, né? 2020 não teve Dia das Crianças ao vivo. Então, em 2019, eu estava com os meus filhos numa loja de brinquedos para comprar o brinquedo do Dia das Crianças. E a vendedora queria muito vender para a Luli um kit de fazer bijuterias. Ou uma Barbie. E ela olhou para mim desesperada: mãe, eu não quero nada disso. Eu quero um kit de montar um robô. E me deu um alívio gigante. Falei: que bom que a minha filha, ela consegue transitar entre isso. Mas, assim, de novo, tem um papel, uma responsabilidade grande entre a gente tratar os meninos e as meninas igual. Então, na minha casa, a gente divide as tarefas de casa, por exemplo, e as crianças têm o mesmo número de tarefas cada um. Né? Porque normalmente a gente acaba falando: fulaninha, vem aqui me ajudar a tirar a mesa do jantar, né? E na verdade você tem que falar, né, para tua filha e para o teu filho: me ajuda a tirar a mesa do jantar, porque é responsabilidade da família toda. Então a gente tem que, de novo, mudar a estrutura do ponto de vista de educação, e isso vai levar tempo, e a gente precisa criar mecanismos nas empresas para acelerar essa mudança. Muito bem, ótimo. Nós estamos partindo agora para os últimos minutos da nossa live, e eu gostaria de fazer uma pergunta para cada uma de vocês, embora, assim, dá vontade de responder todos, mas só para a gente conseguir ter um número maior de discussão aqui. Érica,
nessa discussão de diversidade e inclusão, a gente vem falando muito da inclusão dos jovens no mercado de trabalho. Eu percebo muito este problema, porque eu sou procurada por muitos jovens que nós chamamos de menos 25, que estão terminando a faculdade agora, que estão buscando o primeiro emprego, e há uma dificuldade muito grande também. E aí não interessa muito da classe de onde veio, a dificuldade ela é geral. Só que quando você vai para os setores mais vulneráveis, para o mais diverso, e aí a dificuldade ela se torna maior. Tanto no âmbito dos 25 menos, quanto também nos 50 mais. Tem muitos amigos do setor que às vezes perdem o emprego, perdem uma diretoria, perdem um cargo e já tem mais de 50 anos e tem dificuldade também de voltar para o mercado de trabalho. Então, eu queria ouvir um pouco de você, o que você diria sobre este tipo de temática, se ele realmente é relevante e como nós poderíamos tratar essa questão. Eu diria o seguinte, antes de falar exclusivamente, né, do 25 menos e 50 mais, eu acho que é importante citar que hoje, uma recente pesquisa mostra que só 28% das empresas aqui no Brasil tem uma área específica para o tema diversidade. Tá? Então, isso já demonstra assim, não é uma prioridade. Depois, 65% dessas empresas que foram entrevistadas, que é um pool, uma amostra de 300 mais ou menos, não tem um programa de diversidade e inclusão estruturado com estratégia e planejamento. Só aquelas ações pontuais. E aí, mas, em contrapartida, investir em diversidade é a meta de 97% dessas empresas mencionadas, né, em 2021. Só que de que empresas que a gente está falando? Né? São empresas que normalmente são de grande porte, normalmente multinacionais, algumas nacionais de grande porte, que podem falar, e ainda não falam dessa temática de uma forma super estruturada, são poucas ainda. Então, quando a gente vai pensar no pool geral, no âmbito geral, a gente tem que fazer a pergunta diferente, eu entendo. Por que é que dentro de um momento onde a gente está com uma complexidade muito grande no mundo, que uma complexidade que exige outras pessoas que tragam e agreguem pensamentos diferentes, como é que a gente pode ter o luxo, se dar ao luxo de excluir, né, pessoas que possam trazer ao negócio, sejam elas 25 menos, sejam elas 50 mais, até porque a gente tem uma expectativa de vida cada vez mais longa. E isso vai se refletir no mercado de trabalho. Então, portanto, assim, por que é que a gente exclui? Novamente, é a lógica da escassez. A gente tem que ter abundância dessas pessoas para se falar. Eu sei que, claro, as pequenas empresas, as médias empresas, normalmente estão no dia a dia e não estão pensando nessa estratégia. Agora, é lógico que as empresas não são a única solução para isso. Eu sempre costumo dizer que existe um tripé, né, que são as organizações, o governo e a sociedade civil. Não adianta as organizações fazerem tudo, elas podem fazer no que diz respeito, e diz respeito a implementar práticas políticas para diversidade e inclusão. Aí sim você consegue ter. Por que você não contrata pessoas 25 menos? Porque você tem que trabalhar daí a questão dos vieses de pessoas jovens que normalmente são atribuídos a pessoas inexperientes, e vai trazer esse negócio todo de internet, vai vir, vai tumultuar, ou pessoas 50 a mais que não, agora já não tem mais aquela energia que a pessoa jovem, que também não vai ser contratada, tem. Então, é um paradoxo, né? É a contradição da conversa, né? Você tem que trazer cada vez mais essas diferenças para a mesa e dizer que o elefante branco está aí, né? Colocar nome, ó, nós temos essa questão. Se você não nomear, em não nomeando, assim, muitas vezes falam assim, vamos fazer agora currículos às cegas. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda com as cotas, tem gente que concorda, tem gente que não concorda. O currículo às cegas, se você não nomear qual é o seu problema, como é que você vai resolver? Eu tenho um gap X de pessoas, eu quero isso. Se eu não falar que eu quero isso, como é que eu vou alcançar? Né? Então, eu entendo que assim, a gente tem que nomear o problema assim para arranjar a solução da melhor forma. E aí, para esses temas tão complexos, né, a gente precisa respostas mais amplas que atendam essas necessidades de todos e todas nós, nesse novo mundo aí do pandemia 21, né? Pandemia do século 21, Covid-19. Ok, Érica, obrigada. Cláudia, você até dando seguimento ao que falou a Érica, e um ponto que você já tocou há pouco, que é com relação às cotas. Nós sabemos das várias barreiras a serem vencidas
na temática como um todo, e nós sabemos do uso do instrumento de cotas. Então, primeiro, te pergunto se faz sentido falar em cotas, você já deu um spoiler dizendo que não, mas o que seria, então, importante, porque nós sabemos que, naturalmente, o processo não ocorre, né? Então, um olhar diferente das empresas, qual seria o meio para que a gente possa acelerar esse processo? De novo, criar esses mecanismos, minha opinião pessoal, tá, Elbia? Eu prefiro criar mecanismos intermediários. Qual é a minha preocupação em relação à cota? A gente criar, na verdade, um estereótipo de que você só foi contratada porque você é mulher. E acaba piorando o problema ao invés de melhorar. De novo, como a Érica falou, são problemas complexos e as respostas são muito amplas, né? Ter ou não ter, existirá prós e contras. Minha opinião pessoal, prefiro sempre contratar o melhor profissional para aquele cargo, independente de quem ele seja, de que idade ele tenha, de qual seja a opção sexual dele, etc. O que a gente precisa garantir? Que a gente consiga convidar todos para a festa. Então, né, existe aquela história de convidar para a festa e convidar para dançar, né? Então, como é que a gente garante que as pessoas estejam no nosso radar? Como que a gente atrai talentos que tragam diversidade? Como que a gente vai ter um processo seletivo que realmente seja justo e que a gente tente neutralizar ao máximo esse viés? Porque todos nós teremos algum nível de viés ou de preconceito, né? Nós fomos criados de determinada forma e as coisas estão mudando. Então, a gente também, antes da gente exigir que as empresas se adequem, nós precisamos mudar nós mesmos, né? E de novo, trazer consciência, acho que é o primeiro passo, porque me entristece muito quando eu vejo amigos meus falando, esse negócio é mimimi. Não é. E enquanto a gente estiver ouvindo isso, a gente ainda tem um problema sério. Então, o primeiro ponto é conscientização. Realmente existe um problema que nós precisamos endereçar. Como a gente vai endereçar? Daí pode ser com cota ou não, pode ser através de processo seletivo às cegas ou não, mas, de novo, primeiro a gente precisa entender que esse problema existe, né? E garantir que a gente tente neutralizar essa questão aí de escolher só gente parecida com a gente, porque no final do dia é mais fácil a gente gostar de quem é parecido com a gente. Só que nem sempre quem é parecido com a gente é a melhor pessoa para exercer determinada função. Ótimo, muito bem. Essa questão de que você falou da consciência, né? do olhar, talvez este seja o ponto mais relevante da discussão, e que você brincou de mimimi. Ultimamente, a gente tem visto muitas brincadeiras, até dos nossos colegas, dos homens, dizendo o seguinte, olha, vocês estão fazendo um movimento tão forte que daqui a pouco vocês vão ter que fazer um movimento para nós, né? Porque nós que seremos os excluídos e nós que seremos as minorias. É uma brincadeira, mas que ela faz muito sentido quando você realmente percebe que a concepção talvez esteja equivocada de toda essa discussão, né? Então, é isso que nós precisamos pensar. Talvez cota seja um instrumento pesado demais, mas nós sabemos que também não fazer nada não dá. Só o fato de discutir, de promover o debate, isso, de certa forma, já muda. Acho que as pessoas, no processo de seleção, elas já começam a prestar atenção. Mas eu também acho que a questão da cota, ela pode trazer, inclusive, pode prejudicar, porque em muitas situações, não, você só está aqui porque você é mulher e agora a mulher está na moda, né? Então, esse tipo de coisa que nós detestaríamos ouvir, né? Carla, nesse discurso todo que nós estamos percebendo, e as empresas, principalmente o movimento global, mais fortemente percebido durante o ano de 2020, as empresas buscando investimentos que estejam realmente voltados às ESGs, as chamadas meio ambiente, social e de governança.
como que o banco tem olhado para isso? Eu tenho acompanhado algumas ações do banco, e principalmente um banco de infraestrutura, porque os setores de infraestrutura eles tendem a ser mais conservadores. Você mesma disse, olha, o setor de energia já está num outro momento, já está um pouco à frente. Gostaria de ouvir de você essa percepção. O banco tem uma agenda enorme em infraestrutura, né? É uma agenda estratégica, é uma das nossas missões, transformar a infraestrutura brasileira. Fazendo uma correlação com a agenda ESG, eu poderia citar aqui algumas iniciativas que eu acho que são de mais destaque. A criação desse produto que eu mencionei, de debêntures sustentáveis, então é você, na realidade, materializar através de um desconto na taxa de juros de investimentos que tenham essa característica. O banco tem uma agenda permanente de equacionamento do saneamento brasileiro. O saneamento ele traz de né, no atendimento à população, à saúde. Então, a gente tem uma agenda muito forte de saneamento. O banco está participando das privatizações e deseja mudar a realidade brasileira. A gente tem uma agenda também de fomentar a geração de energia a partir de resíduos sólidos. Isso tem um retorno social e um impacto enorme nas cidades. Então, essa é uma segunda agenda que eu poderia citar. A gente está começando a debater, né, o futuro investimento da eólica offshore e como é que esse investimento ele já pode nos oferecer essa inclusão da diversidade. Como é que a gente vai fazer o link desse investimento, né, offshore com as comunidades no continente? Então, eu acho que esse é um tema para a gente se dedicar ainda no curto prazo, porque o investimento já vai estar ali, logo ali. A gente tem uma agenda de eficiência energética e temos uma agenda relevantíssima na Amazônia, porque ainda temos a Amazônia no nosso país. Então, no setor elétrico especificamente, a gente tem aí o desafio de tentar substituir o diesel por renovável, né, no sistema isolado, principalmente. Então, a agenda de infraestrutura ela é riquíssima e ela nos oferece oportunidades. A gente precisa trabalhar muito bem essas oportunidades. Então, assim, é muito trabalho, não é pouco trabalho. Carla, você tocou num ponto interessante, que é a respeito da inclusão, e aí falando de inclusão social, e a energia, um instrumento muito forte de inclusão. Eu vou ter a felicidade de participar de um debate no próximo dia 11, em que nós vamos discutir projetos, microprojetos em regiões do semiárido, falando como que isso permite a inclusão e também o papel da mulher, porque, em geral, são as mulheres que ficam em casa, que preparam os alimentos, então a troca da lenha, usando gás de biodigestores, isso vai ser uma discussão que eu estou bastante animada, que vou fazer também no dia 11. Essa agenda de inclusão, essa agenda também que nós estamos tratando de meio ambiente, social e governança, para nós do setor de energia, para nós do setor de energias renováveis e nós que trabalhamos diretamente com a fonte eólica, é de altíssima relevância. Nós publicamos recentemente um estudo, e foi saiu em vários veículos de imprensa, mostrando do impacto socioeconômico da chegada dos parques eólicos na região Nordeste. Então, nós tivemos números para o IDHM de um aumento de 20% e um aumento no PIB da ordem de 22%. Então, é a chegada dos nossos projetos que faz essa mudança, que faz o que eu chamo de transformação econômica e social. Então, é com este olhar que nós, da Abeólica, nós que trabalhamos com o setor de energias renováveis, que estamos vendo esse processo de mudança, essa busca pela economia de baixo carbono, e percebemos, Cláudia, até você que tem muita experiência em mercado, né, que nós temos um mercado muito relevante para atender. E o ativo que temos em mãos, o nosso produto, é um produto muito valioso. Então, a gente percebeu esse produto
que nós chamamos até agora de solução de energia, já não é mais um produto energia, mas ele é uma solução de energia, e nós estamos potencializando este produto, e nós temos já os certificados de energias renováveis, então nós estamos agora apurando, buscando mais dados do social, para que possamos divulgar esses dados e mostrar, olha, nós temos aqui em mãos um produto que atende esses critérios. E o nosso olhar para o social, ele está mais forte, o nosso olhar por diversidade. A gente entende que, do ponto de vista da governança, a gente tem seguido um caminho importante e também temos feito mudanças relevantes. Na questão ambiental, nós já somos do ponto de vista de geração de energia, uma fonte de emissão zero. Então, nós temos produtos, né, um bom ativo em mão para que possamos participar dessa transformação. Nós já estamos partindo aqui para o final. Eu gostaria de agradecer vocês e pedir para vocês uma última palavra de encerramento do nosso evento. E muito obrigada pela presença de vocês. Vamos começar, Érica. Vamos lá, então. Para a frase final, acho que vocês mencionaram há pouco a questão do mimimi, acho que vale muito a pena ler um artigo que a HSM lançou, acho que essa semana, eu recebi a semana passada, onde ele diz que mitigar as diferenças, as desigualdades, né, de gênero nas empresas não é um debate ideológico nem mimimi, é uma questão de eficiência organizacional e gerenciamento de risco. Então, acho que vale muito a pena a gente ter repertório para conseguir conversar com as pessoas que falam que ainda é mimimi. Infelizmente ainda existe, infelizmente a gente ainda vai ter que falar bastante sobre isso. Só que quanto mais propriedade a gente tiver para falar sobre o assunto, cada vez a gente terá, menos mimimi vai diminuindo aí até o dia que a gente vai reconhecer que a diversidade e inclusão faz parte do processo e do negócio. Obrigada, Elbia, obrigada, Carla e Cláudia, a todos e todas. Cláudia, por favor. Eu acabei não comentando no começo, mas além da 2W, eu sou conselheira do Capitalismo Consciente. E você falou aí sobre a questão de inclusão, sobre a questão de sustentabilidade, Elbia, e é algo que eu acredito muito. Então, a minha mensagem era para que a nossa audiência checasse a página do Capitalismo Consciente, porque ali a gente consegue entender um pouco que existem outras formas de fazermos negócios de uma maneira rentável e que crie um impacto positivo, tanto social quanto ambiental. Obrigada, Cláudia. Carla? Já vou pedir licença ao BNDES. Eu sempre deixo uma mensagem pelo banco. Eu acho que é uma oportunidade também do banco ser ouvido, mas hoje eu vou pedir licença ao banco até para deixar uma mensagem aqui um pouquinho mais pessoal. Hoje vou citar Clarice Lispector. Tem um trechinho que eu acho que é muito bom, que resume muita coisa do que a gente discutiu hoje. Quando fala liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Então, eu acho que pode representar aqui um pouco de tudo que a gente debateu, que eu acho que é elevar o nível de consciência das empresas, dos formadores de política pública, da sociedade civil, para aqueles que já estão formados, né? Já estão na trajetória, e a gente poder oferecer a uma geração que chega aí um reconhecimento de oportunidades do real exercício de todos os seus direitos, porque o que a gente falou aqui, na verdade, a diferença enorme, né, que existe no nosso país de acesso a direitos, de acesso a oportunidades. Isso não é só em relação ao gênero. Então, acho que essa é a grande questão. E eu tenho a sorte, o privilégio de trabalhar numa instituição que tem como propósito diminuir essa desigualdade. Vê que eu não consigo deixar de dar uma mensagem pelo banco, de tão apaixonada que eu sou pelo meu trabalho. Obrigada, Elbia. Agradeço a Érica e a Cláudia também. Obrigada, foi um prazer discutir com vocês esse tema tão interessante. Gostei muito, Carla. Se eu conhecia, eu já não me lembrava. Muito lindo que você colocou da Clarice, é isso. Ainda não tem nome, a única garantia que nós temos é que nós estaremos lá nesse debate. Isso que importa, nós vamos fazer parte desse processo, de toda essa transformação. Muito obrigada pela companhia e principalmente por trilhar juntos, né, todos juntos aqui, nós juntas em especial,
essa trajetória que, sem dúvida, vai transformar a sociedade. Obrigada a todos, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Todas, né? Obrigada, obrigada.